Alô, você! Eu sou o pastor Cláudio Gama e estamos começando agora mais um pastor Cláudio Gama ao vivo. Hoje nós temos uma programação muito especial. Vamos estar tratando de um assunto muito pertinente para este tempo do fim, para a vida do povo de Deus, e você é meu convidado especial. Quero desde já agradecer a Deus pela sua vida, cumprimentá-los por estar aqui comigo e vou pedindo a sua gentileza de você colocar o seu nome, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, para que hoje possamos interagir e desfrutarmos de algo muito especial. Eu conto com você. Você é o meu parceiro para que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Desde já, agradecer aos irmãos que estão no estado de Goiás, os irmãos de Paulo Afonso, como o irmão Marcos lá na Bahia. Olha aí, muita gente que já está interagindo com a gente aqui. Olha, o Roger Santos lá de Grajaú, São Paulo, e Holanda de Araguaína, Tocantins. Veja a oportunidade que o Senhor está nos dando. Saulo Reis de Goiás. Que bom ter os irmãos aqui. O Gilberto aí de Limeira. E nós vamos estar interagindo e trabalhando hoje uma perspectiva bíblica, uma palavra de Deus que vai nos orientar a sermos na graça. E conforme prometido aos irmãos, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no pastor Cláudio Gama ao vivo, um dos maiores expoentes da palavra de Deus nesse tempo do fim, uma pessoa que tem contribuído para a expansão do reino de Deus, tem feito a diferença entre os seus pares, por onde tem passado, só tem deixado rastro de luz, e hoje é um referencial do perfil do pregador pentecostal. Estou me referindo ao servo de Deus, pastor Eliseu Rodrigues. Tudo bom, meu pastor? Bem-vindo, querido. Paz do Senhor. Que alegria, cara. Primeiramente, te agradecer pela sua bondade, pela sua generosidade, pelo irmão, disponibilizar o seu tempo. Agradeço a sua muito digna e honrada esposa, ao seu filhinho abençoado, por disponibilizar você para esse momento muito especial. Me sinto bastante honrado ter o irmão aqui comigo. Deus seja louvado. Amém, meu querido. A honra é minha. Oh, que bênção saber que o senhor está aí nas redes sociais também. Eu te procurava muito. Só demorou um pouquinho de entrar nas redes, né? Mas agora entrou e Deus tem te abençoado. Rapaz, eu sou da época do Fred Flintstone. Que alegria. E alegria. Eu fico muito feliz pelo seu compromisso com o altar da palavra, seu compromisso com Deus. Tu és um homem de família, um homem de igreja, vives o que pregas e tem contribuído com muita honradez para a expansão do Evangelho de Cristo, não somente em pátria brasileira, mas além fronteira. E eu glorifico a Deus pelo irmão. Glória a Deus. Eu também glorifico a Deus pela sua vida. Obrigado, querido. Pastor Eliseu, então vamos lá. O irmão nasceu numa fogueira pentecostal.
E o irmão tem reproduzido isso com uma peculiaridade muito grande, principalmente numa época, numa geração como a minha, que o pregador de sucesso, o pregador bom, dentro da ótica pentecostal, era o acelerado, era o explosivo, era o do grito, era o que pulava. E hoje a gente percebe a igreja com outra exigência, com outro perfil. E o irmão que transita nessas duas alas, no seu conceito, qual é o perfil de um pregador pentecostal? Nossa, que pergunta chique, forte, inteligente. Não tão fácil de responder, mas claro que tem resposta. Sim, como o senhor, eu nasci numa fogueira pentecostal. E eu amo o perfil pentecostal bíblico de se pregar. Ultimamente, nós temos os pentecostais... Deixa eu... Isso. Temos os pentecostais clássicos, que são os bíblicos. Ok. Porém, tem uma marca. Os pentecostais, pastor, são aqueles que pregam a verdade como se fosse verdade. Eles sentem o que eles pregam. Nós, pentecostais, a gente sente o que a gente prega. É como Estevão. O rosto de Estevão já brilhava antes mesmo dele pregar. Então, o rosto dele brilhava pelo peso da mensagem que estava no coração dele. E, no final, a glória que estava no rosto dele foi a glória que ele viu. Ou seja, o pregador bíblico pentecostal, ele faz questão de que aquilo que ele prega seja visível em sua aparência. Então, a gente tem isso. A gente evidencia na voz, no semblante, aquilo que a gente está pregando. É óbvio que alguns, ainda imaturos, fazem cara de choro, forçam a barra. E o que a gente tem que fazer? Proibi-los? Não. Instruí-los. Agora, essa é uma marca do pentecostalismo, do pregador pentecostal. Ele vive o que ele fala. Porque existe pregador que o que ele prega é a verdade, mas o modo que ele prega parece ser mentira. Quando você vê os ímpios em seus programas fazendo suas apresentações, o que eles apresentam é uma mentira, mas tem tanta verdade na transmissão que as pessoas são convencidas e até convertidas ao que eles dizem. Nós, pentecostais, gostamos de vivenciar o que pregamos. Porém, a minha escola foi pastores, não foi pregadores. Muita gente pergunta assim para mim, pastor, quem te inspirou? Eu admiro Abílio Santana, Napoleão Falcão, Marco Feliciano, Gilmar Santos. O senhor sabe, sem comentários. Mas eu não tive inspiração ministerial com pregadores, mas com meus pastores. Eu morei com pastores, entendeu? Então, eu estive perto de pastor Marcílio, pastor Gesiel, pastor Antônio José, e sou pastor Cleidivan, na Bahia. E o senhor sabe que pastor pregando é diferente de itinerante pregando. Então, eu me inspirei em mensagens de pastores e pastores presidentes. Pastor Ocival Xavier de Brasília, morei em Brasília há 10 anos, fui pastoreado por ele. Pastor Manuel. Hoje, aqui em Goiânia, Bispo Ides, pastor Darlan. Então, minha escola não foi com pregador. Eu não tinha um monte de DVD em casa. Eu grudava nos meus pastores e aprendia com eles. Haja vista que o seu nome é um ato profético, né? O Eliseu. Todo bom Eliseu precisa de um bom Elias, né? É verdade. É verdade. Poxa, que legal. E é interessante porque hoje o senhor é um pregador muito requisitado em nossa pátria, além fronteira, tanto para a ministração de congressos para a juventude e até para departamentos. E fica claro nessa estrutura que o irmão teve com esses homens de Deus, a sua
habilidade de caminhar nessas alas e atendendo às necessidades. Falando em escola, como o senhor disse, de homens credenciados, e a gente tem que glorificar a Deus por esses homens, porque a escola desses homens, elas estão diminuindo. E esses homens geraram gentes com qualidade de forma extraordinária. Eu lhe pergunto, o senhor hoje, pela experiência que o senhor tem, o que o senhor não faria hoje no seu ministério que o senhor fez no seu início? É a primeira pergunta. 2, o que o senhor faria hoje que o senhor não teve a possibilidade de fazer no seu início? Ou seja, o que não faria e o que faria? O que eu não faria hoje no ministério que eu já... No ministério. O senhor iniciou isso, o senhor praticou algo que hoje o senhor olhou e falou, pô, isso não é legal, eu não reproduzo mais isso, eu não quero. E naquele momento o senhor tinha um sonho, um desejo, mas não tinha condições, falou, não, hoje eu vou realizar isso. Primeiro, eu cheguei no momento de tanta raiva, e eu digo isso mesmo, raiva, ira, contra alguns erros teológicos e posturas de gente de influência, que eu acabei citando nomes. Um exemplo, citei nomes de cantores que estavam desonrando a doutrina, a adoração, e vindo para a internet confirmar o comportamento deles ou justificar. Só que aí eu fiquei meditando numa coisa, isso tem uns 6, 7 anos atrás, eu fiquei meditando no seguinte: a internet eterniza. Então, eu estou aqui pregando para 500, 600 mil pessoas, o cara está filmando. E eu falo o nome e exponho o erro e digo como deveria ser. Só que a internet, os internautas gostam de likes, gostam de visualizações. E o que eles fazem? Isolam a parte que eu falo como deveria ser e deixo apenas a minha expressão de indignação contra o erro, porque eu já disse, repito, não tenho vergonha, o pentecostal, ele sente o que ele fala e põe apenas o nome citado. Mas depois eu pensei, a internet eterniza. O quê? A internet vai eternizar o erro que eu condenei. Mas se minha mensagem chegar na pessoa cujo nome foi citado por mim e essa pessoa se arrepender, quem vem na internet dizer que ela mudou? Ou quando eu terei outra chance, né, pastor? Quando eu terei outra chance, com aquele alcance da polêmica, que já passou de 1 milhão, 2 milhões, quando eu terei a mesma chance, com esse alcance para dizer, fulano está de parabéns, fulano mudou, se eu não estou perto da pessoa. Então isso eu já fiz, não faço mais. Ok? Eu exponho o erro doutrinário e corrijo, sem citar nomes, porque a pessoa pode mudar. E um dos quais eu já citei o nome, eu ouvi um áudio dele chegando no WhatsApp de um pastor do meu lado. Ora por mim, não quero mais isso para minha vida, eu quero organizar minha família, eu quero largar esse vício. Cara, aquilo me tocou muito, pastor. E eu disse, olha, então eu estou no caminho certo em decidir não expor mais pelo nome esse tipo de gente. Ok? Não achei legal conforme o senhor me perguntou. E a segunda pergunta, que é tão chique que... Aquilo que o senhor tinha faria... sonho de, no início de fazer, que não foi possível fazer e que o senhor faria hoje com uma consciência tranquila. Formar discípulos do modo que eu fui formado. Rapaz. Instruir gente do jeito que eu fui instruído. Eu tenho 2 jovens aqui que congregam comigo, o Ricardo e o Matheus. Então, quando eu morei em Brasília, sob a presidência do pastor Simval Xavier e o pastor local, o pastor Gesiel, eu morei num quartinho em cima da igreja, muitos meninos me cercavam. Mas eu escondia os meus livros, porque o costume era, me empresta, e nunca voltava.
Então, ao invés de... O senhor sabe disso. Ao invés de sentar, bora ler junto, vamos estudar juntos, eu não fiz. Eu tinha medo de perder o pouco que eu tinha. Hoje, pela quantidade que tenho aqui e ali embaixo, eu também não deixo levar. Mas eu marco, vem estudar aqui no meu gabinete. Vem estudar aqui comigo. Então, e às vezes, no aniversário, o que é que eu faço? Eu dou um livro de presente. E o que é que eu aconselho? Eu digo, você não é casado? Sou. Então, você não quer ser pregador? Quero. Você não será pastor? Sim. Então, o que é que você tem que ter? Aí eu digo a eles, você tem que ter um livro sobre casais na sua mesa. Você tem que ler um pouquinho de cada durante o dia. Casais, teologia sistemática para você ter o que pregar, porque os assuntos são vastos, ok? Sobre ministério e sobre a sua família. Então, o que eu não fiz, e eu não tinha condições, hoje eu tenho feito. E eu sei que Deus vai nos honrar. Eu gostei muito desta expressão, fazer discípulos, porque hoje é uma carência muito grande da gente ter um referencial saudável e uma fonte de inspiração nesta área que possa os seus valores saudáveis ser agregados na vida para que aquela pessoa possa reproduzi-la. Baseado ainda na linha pentecostal que nós servimos com amor, na teologia, no Antigo Testamento, qual é o personagem bíblico que o senhor olha para ele e diz assim, eu vejo a minha história nele, ele é a minha inspiração. E no Novo Testamento, qual é o personagem que o senhor se vê nele, que ele é a sua fonte de inspiração? O antigo Samuel. O Samuel. novo Paulo. Claro, Cristo é o máximo, né? Mas eu estou entendendo a sua pergunta. Sim, não. Estou falando personagem. Sim. Por que o senhor Samuel, se vê em Samuel? Desde a infância. Por que o senhor se enxerga em Samuel? Desde a infância, Samuel crescendo, ligado a um sacerdote, e a sua mãe lhe dando liberdade para crescer no ministério. Ela o deixa com o sacerdote e ela lhe levava uma túnica pequena, que era parte de dentro da roupa sacerdotal. E desde quando ela ora, ela já o consagra ao Senhor. E muita semelhança com a minha avó e a minha mãe. O diálogo entre minha avó e minha mãe. Ele vai ser profeta, ele vai ser pregador. O nome foi Deus que deu. Eliseu. Desde a infância, minha mãe já me instruía a eu buscar o batismo no Espírito Santo. E eu também, como Samuel, que tinha um encontro com a mãe uma vez no ano, devido à distância, ele morar ali com o sacerdote ali, eu também fiquei muito tempo longe da minha mãe desde a infância. Eu saí da Bahia com 12 anos. Eu chorei para ficar em Brasília. E minha mãe orou, chorou, mas Deus falou com ela, deixa ele em Brasília. Então, muita semelhança. E ouvir Deus desde a infância, porque com 5 anos de idade eu recebi o batismo, já tinha desejo pelas coisas de Deus. Olha, o senhor está revelando algo inédito aí. Pontuar duas coisas, porque hoje, quando o pessoal fala, se refere ao Eliseu Rodrigues, pastor, pregador, escritor, professor, se refere ao Eliseu Rodrigues de Goiás, como se o senhor fosse fruto goiano. Mas o senhor é baiano. Baiano. Pois isso é uma novidade. Rapaz. E por isso que o tempero baiano se diz que é bem apimentado, né? O fogo já está na alma. É quente. Então, isso significa dizer que o irmão, pelo personagem bíblico que o senhor se inspira, pela forma que o senhor foi treinado, discipulado, hoje o senhor tem uma facilidade muito grande de, se Deus te colocar para ser mentoreado ou para trabalhar com um sacerdote, Eli, entre aspas, se depender de você, esse Eli nunca será derrubado da cadeira.
porque o Senhor saberá esperar o tempo de Deus. É isso aí. Você vê que Deus fala com Samuel, mas ele vai a Eli várias vezes, né? Deus permite que ele vá ao seu líder para ser instruído, né? E a Bíblia diz, entendeu Eli que o Senhor chamava Samuel. Isso é muito lindo. A importância de você estar debaixo de um princípio de autoridade espiritual e saber respeitá-la. Olha, isso é muito interessante. E em Paulo, qual é o segredo que o irmão se identifica com Paulo e diz que, olha, porque eu particularmente é Paulo no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Davi. Eu tenho assim um Meu quebrantamento, pastor ama Davi. eu tenho uma sensibilidade muito grande com Davi, eu me enxergo muito em Davi, muito em Davi. E Paulo é incomum. E o que o irmão se vê em Paulo? Rapaz, Paulo, pastor, é o equilíbrio. Paulo é o equilíbrio. Paulo, E o equilíbrio. ele ensina. Tem a vida na mensagem, mas tem a vida no secreto. Paulo diz, seja cheio da unção, mas seja cheio da palavra. Paulo, ele prega para a multidão, mas ele consegue pregar dentro de uma casa. Paulo ele tem um púlpito em desenvolvimento. A gente perceber do capítulo 16 a 17 de Atos. Ele prega na praça, ele prega na rua, ele prega na beira do rio, ele prega na prisão, ele prega no Areópago. Então, eu me vejo ali, sabe? Eu pregando na rua, eu pregando na cruzada, eu pregando na praça em Ilhéus Bahia, eu pregando no círculo de oração, eu pregando na casa das irmãs orando pelos enfermos, eu pregando em hospitais e eu pregando em grandes tribunas. Então, é o equilíbrio e o acesso, como o senhor já falou, o acesso que ele tinha diante de públicos diferentes. E a capacidade dele também, Transmitir. ele tinha uma facilidade de falar tanto aos intelectuais, aos poliglotas, Isso. mas ele tinha uma sensibilidade dele ir lá, descer ao solo e de falar com aquela pessoa tão simplória, com a mesma linguagem e com um sentimento igualitário. Paulo é extraordinário. No Areópago e para pessoas simples. Simples. O senhor falou que aos seus 5 anos de idade o senhor teve a experiência pentecostal. Hoje, a gente percebe uma linha teológica em desenvolvimento, desconstruindo essa ideia do pentecostalismo. Eu lhe pergunto, essa chama pentecostal, que foi acesa não só no solo brasileiro, mas também no coração daqueles que experimentou, e o senhor já vem isso desde os seus 5 anos de idade. Qual o seu conselho teológico para essas pessoas que ainda alimentam um descrédito na doutrina pentecostal? A gente é muito criticado por quem não nos conhece. Então você não pode criticar e nem apresentar noções bíblicas sem ter conhecimento da doutrina que aquela pessoa prega. O pentecostalismo não é uma inovação, é uma continuação. Só que a gente firmou. Por que a gente firmou? Porque o batismo é nada mais, nada menos, numa resposta rápida e simples, uma capacitação espiritual para a obra missionária. Então, há equívocos de pessoas buscando o batismo no Espírito para ficar dentro da igreja, labalai, labalai, labalai. Não, é uma capacitação para o evangelismo, para a obra missionária. Com todo respeito, os reformados chegaram aqui antes de nós, mas com seus cultos limitados, com quem falava a sua língua.
o pentecostalismo chegou, só na elite, o pentecostalismo chegou, a empregada cheia do Espírito pregava para a patroa. E à noite a patroa estava no culto se entregando para Jesus. Daniel Berg e Gunnar Wingre oraram na praça, na rua. Então o pentecostalismo recebeu o poder para isso. Foi o que Jesus ensinou em Atos 1. Foi o que Jesus instruiu em Lucas 24. Quando o Espírito enche o crente, porque uma coisa é ter o Espírito como residente. Outro é ser cheio, até transbordar através dos dons. É um poder que nos leva à ministração do Evangelho, a ganhar almas. Pastor, é notório. Até os críticos devem reconhecer isso. O crente que se diz, ou o pastor, o pregador, batizado no Espírito Santo, ele tem uma mensagem diferente. É visível, é perceptível. Qualquer um pode pregar, mas aquele que recebeu o batismo, é necessário saber ser fiel e dizer, é diferente. Então, é uma capacitação, pastor, para o propósito evangelístico e na comunhão com Deus, através das línguas estranhas. Porém, pastor, os próprios pentecostais quiseram por demais buscar a experiência sem meditar nas escrituras sagradas de como administrar o dom. Então a gente ficou para trás no entendimento sobre os dons e até a gente mesmo, em nosso meio, temos pessoas que brincam com os dons e os cessacionistas começam a ter voz e vez no coração de gente frustrada, que pensou que ser cheio do Espírito Santo é fácil e não é. É vida de oração. Então, quando eu vejo alguém criticando o pentecostalismo e os dons espirituais, eu sinto pena, porque eu vejo uma pessoa frustrada que não sabe o que está perdendo, porque é um privilégio, porque para poucos que buscam, não é fácil ser cheio do Espírito Santo. Repito, é uma vida de oração. Tem uma mensagem minha sobre esse assunto no YouTube. Então, as pessoas, pastor, é mais fácil desfazer a doutrina pentecostal do que acreditar no que ela ensina e pagar preço. O que é pagar preço? Orar é guerra. É dizer não à carne, domínio próprio, jejum. Então, é mais fácil criticar, dizer que não acontece, do que pagar preço no jejum e na oração. É isso que eu tenho visto. Cessacionistas não oram, não buscam. E crente pentecostal que nega os dons espirituais precisa estudar o que é pentecostalismo, precisa voltar para as escrituras sagradas. E bem colocado pelo irmão, porque o autêntico pentecostal, o pentecostal genuíno, o pentecostal de origem, o pentecostal sério, ele não aprova o extremismo. Sim. Ele não aprova o extremismo. É aquela visão que o irmão tem de Paulo, do equilíbrio, O equilíbrio. da moderação. Mas também não se pode negar que, independente da estrutura teológica, do conceito teológico, da formação teológica, e as raízes teológicas procedentes, tendo como base a Bíblia Sagrada, a experiência nunca foi abolida. A experiência, ela faz parte desse movimento pentecostal. Então, enquanto não experimentarem, ficam apenas no campo teórico. Teórico. No campo teórico. Pastor, experiência limitada, compreensão limitada. Uhum. Você não pode julgar uma fruta se ela é doce ou azeda, porque você está olhando se você não provar. Até o próprio Deus, para você saber que ele é bom, a Bíblia ensina, provar e vede. Provar e vede. Provar e vede. Filipe disse a Natanael, vem ver. Pastor, o senhor hoje, como eu disse na minha apresentação, hoje o senhor é um referencial, uma inspiração para essa nova geração de pastores e de pregadores.
percebe-se que muitos têm feito opções que não coadunam com os princípios bíblicos e até mesmo entram por caminhos que deturpam a veracidade doutrinária bíblica. Eu pergunto ao irmão, como professor da Academia de Pregadores, como escritor, que o irmão tem um livro, Paulo tem vários livros, o senhor é um conferencista, o senhor é um pastor, o senhor é um homem que Deus o capacitou para esse tempo do fim. E eu pergunto para o irmão, que conselho o senhor dá para essa nova geração que deseja ter um ministério pastoral e também de exposição da pregação da palavra de Deus com fundamentos, e que ele possa, além desse fundamento, que ele possa entrar e sair, deixando a porta aberta. Amigo, eu sempre dava 2 conselhos, mas ultimamente eu tive que acrescentar mais um. Referencial, leitura e oração. Quem você escolhe como mentor? Você escolhe seus mentores. E hoje, pastor, a internet está dando vez e voz para quem não deveria ter nenhum dos dois. Tem gente de pé falando quando, na verdade, deveria estar sentado, aprendendo. Me indica um pregador, pastor. Eu indico esse pregador aqui. Aí o cara vai lá no Instagram. Ele não tem nem 500 mil seguidores, mas olha esse aqui, tem 1 milhão. Não é a vida, não é a história, não é o processo, não é a base. É a mídia. Nem tudo que tem fama tem conteúdo. Então, se o meu referencial não me inspira a ser melhor, porque é o seguinte, pastor, é fácil eu olhar para o senhor, porque o senhor é uma referência, e falar assim, pastor Cláudio Gama é um espelho. Aí o senhor tem que olhar para mim e dizer, me prove que eu sou seu espelho. Porque quando eu olho no espelho, não é para elogiar o espelho, é para ver o defeito em mim. Quando eu olho no espelho, eu digo, rapaz, tem que melhorar, tem que arrumar isso aqui. Então, como que você segue alguém, você tem alguém como referencial, e essa pessoa não alterou nada na sua vida, só fez você apertar o dedinho e dar uma curtida. São espelhos quebrados. Gente que não imita Cristo, querendo fazer imitadores através da mídia. Tá tudo errado. Então, Samuel abriu a escola de profetas e continuou. Então, quem eram esses profetas na escola? Jovens que queriam ser mentoreados. Onde Eliseu chegava, a escola que Samuel inaugurou. Onde Eliseu chegava, os discípulos chegavam para Eliseu. Olha só, pastor. Eliseu, preparado para suceder Elias. Onde ele chegava, os discípulos, os filhos dos profetas. Sabes que o Senhor tomará o teu Senhor por cima de tua cabeça hoje, querendo discutir teologia com Eliseu. E Eliseu disse, eu sei, calai-vos. Calai-vos. Se o próprio Eliseu está calado, que foi discipulado ali por Elias, os camaradas agora, onde ele chegava? Quem estava aprendendo queria debater com Eliseu, discutir um assunto tão sério, sem se preocupar com o coração dele. Então são meninos que estão começando agora e sobem na tribuna para bater em pastor, para desrespeitar quem tem vida no altar. O pastor que está aqui atrás de mim, pastor Cláudio Gama, ele pode não dar glória alto, não levantar a mãozinha, não sair rodando, mas quem sabe não é o cansaço da vida que ele já deu pelo ministério. Eu não gosto de ouvir pastor pregar, eu gosto de ouvir aquele molequinho colorido apertado. Espera.
Para onde esse cara vai te levar? Qual é a história dele? Onde ele congrega? Quem é o pastor dele? Qual é o referencial geográfico onde ele congrega? Quem é o referencial espiritual? Quem é o pastor dele? Então você tem que saber quem te mentoria. Você tem que analisar a vida e a história. Então esse é um conselho que eu dou. Cuidado com quem é o seu mentor. Porque não é porque você é ovelha que você vai ser alimentado por qualquer tipo de pastor. Porque em João 10 tem o pastor porteiro, tem o pastor mercenário e tem o pastor que dá vida pela ovelha. Mas Jesus disse que a verdadeira ovelha não segue estranhos. Então, se você se diz ovelha e anda dando ouvido a qualquer pregadorzinho que abre um canal no YouTube e não ouve seu pastor, você não é ovelha de verdade. É um bodezinho disfarçado de ovelha, porque ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, pode falar. Por isso que eu gostei muito da sua palavra inicial, do seu projeto de vida de formar discípulos. Porque a internet hoje, de uma forma subliminar, ela usa o termo seguidores. E quando você... o irmão pontuou com uma veracidade muito grande essa numeração, essa quantidade, 1 milhão de seguidores. E já diz na mensagem que são virtuais. Que são virtuais. E muitas das vezes são os seguidores agregados por uma empresa de marketing digital. Então, e às vezes a formação do discípulo, vamos dizer assim, às vezes você tem que lidar apenas com 12, e dos 12 um ainda vai lhe trair. Mas o importante é justamente isso que o irmão está falando. É você mentorear e tentar forjar o caráter desta pessoa para que ela realmente possa reproduzir Cristo. Talvez, se a nossa geração hoje pudesse lhe ouvir este conselho, muitas coisas poderiam ser lapidadas. Muitas coisas poderiam ser lapidadas. Eu agradeço a Deus e glorifico a Deus pela sua maturidade, a sua perspectiva, e principalmente em se referir a esses pastores que estão lá no altar, e muitos pregadores esquecem que ele chega ali para pregar naquele altar e ele tenta bater naquele pastor, mas naquele altar que ele está pregando, ali está noite de sono, está lágrima, está sangue, está sofrimento, está a história de uma vida de um homem ali. E baseado nisso, o seguinte: no seu ministério pastoral, qual foi a sua maior experiência com Deus? É a primeira pergunta. 2, qual foi o momento que o senhor foi provado, numa linguagem bem popular, provado no fogo por Deus? E nesse momento de provação eu acrescento: veio em ti, aflorou em ti um sentimento de desistência, não é isso que é para a minha vida, eu vou tomar um rumo, e depois veio um consolo de Deus. Então, 2 perguntas: qual foi a sua maior experiência com Deus e qual foi a sua maior provação da parte de Deus no ministério, e se houve, por acaso, um sentimento de desistência, ainda que seja momentâneo? A maior experiência que eu tive com Deus no ministério em si foi o batismo com 5 anos de idade. Ok. Pastor, era O no senhor final pode relatar se o senhor estava numa igreja, onde o senhor estava, como o senhor estava, foi como no dia do meu aconteceu? aniversário. Meu Deus! Eu falei assim para minha mãe: mãe, eu quero um presente. Ela disse: meu filho, vai para a igreja.
E eu fui para a igreja. Escola dominical. E ela, quando ela era professora da classe das crianças. E ela disse, é o seu aniversário, pede para Jesus te encher com o Espírito para você ser um pregador. Meu Jesus. Porque eu gostava de ouvir as histórias bíblicas que meu pai contava. Pastor, e ela dando aula na classe das crianças, e eu lá no último banco, Jesus me dá meu presente, Jesus me dá meu presente, orando. Aí teve uma hora que eu me levantei e fui para a ponta do altar. Chão Vermelho, bairro Nelson Costa, Ilhéus, Bahia, na famosa Rua da Valeta. Rua de barro e uma valetona, assim, lama, esgoto mesmo na rua. Hoje colocaram paralelepípedos. Então, a famosa Rua da Valeta, para quem quiser pesquisar, Assembleia de Deus do Nelson Costa, Ilhéus, Bahia. Pastor Antônio José, que era costureiro, já passou para o Senhor, quando estava lá na ponta, buscando o meu presente, dizendo, me enche com teu espírito, que eu quero ser um pregador. Pastor Antônio José tocou o sino, o senhor lembra do sininho, né? Lembro. Quando acabava a classe, né? Estava na hora de encerrar. Isso. Ele disse, eu estou sentindo Jesus aqui. Aí ele, quem não é batizado no Espírito Santo, vem aqui à frente. Todo mundo ficou assustado. A igreja foi, eu olhei para minha mãe disse, vai. E eu saí lá do canto e fui. Aí ele falou assim, pega a criança e coloca no meu colo. Meu Deus. Você já me viu pessoalmente, você viu meu tamanho. Imagine com 5. Aqui estava o púlpito. Ele me pegou, me colocou em cima do púlpito, botou a mão na minha cabeça. E começou a orar para Jesus me encher com o Espírito. Ele orava, ele insistia. A igreja orando, e eu ali também orando. Eu orava, chorava, eu orava, chorava e glorificava. E quanto mais eu glorificava, eu dava glórias a Deus. E de repente, quando ele, com a mão na minha cabeça, orando para que o Senhor me enchesse, ele colocou o microfone assim e disse, fala em novas línguas. Eu comecei a falar em novas línguas. Comecei a falar em novas línguas, a glória de Deus invadiu a igreja. A glória de Deus invadiu a igreja e eu comecei a falar os versículos que meu pai me ensinava. Aqueles versículos, aqueles textos, aquelas histórias que meu pai ensinava. E a igreja inteira recebendo, glorificando, o que era para acabar 11 horas, foi acabar 12:30, 1h da tarde. Eu fui para casa em línguas, no colo do meu pai, em lágrimas. Essa foi uma grande experiência de Deus na minha vida. Como que uma teoria teológica pode explicar isso? Não. Um pastor que o irmão disse que era alfaiate, não é isso? O costureiro. Então, para a sociedade, uma profissão simples. Mas veja o nível de autoridade espiritual e de experiência com Deus e de sintonia com os céus, que a gente pode chamar de sensibilidade espiritual, de um homem desse chegar e dizer assim, eu sinto Jesus aqui. E chamar, te colocar no colo como se fosse o próprio Jesus e te dar e ministrar de forma baseada numa autoridade espiritual, como se fosse o próprio Jesus falando. Olha aí o presente chegando aí, pode falar língua estranha. E a autoridade apostólica, né, pastor? Autoridade. Eu lembro de Atos, né? Impôs as mãos, o Espírito vinha sobre eles. Como que alguém pode negar isso do irmão? Quem pode roubar isso do irmão? Conceito teológico, o cara pode falar. Irmão, só que o provor é isso. Eu digo aos pentecostais, não deixem que os sensacionistas matem a unção. Nada. Não deixa. Por isso que é o nosso desafio. O nosso desafio não é lutar, não é guerrear com os sensacionistas. Não é. O nosso maior desafio é aumentar a chama do fogo. É atear fogo. Vamos embora, vamos levar essa chama. Posso falar uma segunda, pastor? Vamos lá, a sua segunda. No seu exercício, Deus lhe chamou para o ministério pastoral. E Deus nos prova. Qual foi a sua maior provação? E se nela veio um sentimento de desistência, de ir para uma faculdade, optar por uma profissão e abandonar o ministério?
Esse sentimento eu nunca tive. Nunca teve. Não, quando eu não tinha agenda, eu pregava para o vizinho, pregava para os colegas, pregava na escola, pregava no espelho. A provação foi todo dia dos pais, quando eu morei em Brasília. Com 12 anos eu fiquei em Brasília, minha mãe voltou. Então eu fiquei em Brasília num casal, na casa de um casal, irmão Erasmo e irmã Glória, na Samambaia. E ele fazia minhas agendas. E ali as igrejas me davam 30, 40, 50. Claro, os irmãos têm que entender uma coisa. Eu prego desde a minha infância. Eu aprendi a ler com a Bíblia. O primeiro livro que eu li na vida foi a Bíblia. Eu ia para a escola, eu levava a Bíblia. No intervalo eu ia ler Bíblia. Eu ganhei uma bicicleta, eu pedia para alguém me levar para a escola. Enquanto a pessoa pedalava, eu lia a Bíblia. Ok? Quando eu morei em Brasília, eu ia para a escola de van. Eu ia lendo a Bíblia. Fazia questão de sentar no último banco lá atrás, as pessoas conversando e eu lendo a Bíblia. Comprava a Bíblia grande por causa da letra, porque eu gostava de ler em movimento. Hoje eu evito, claro. Então, a aprovação foi, como eu fiquei sozinho em Brasília, na casa de Erasmo e irmã Glória, depois eu morei com eles 3 anos, chegaram parentes para morar com eles. Foi aí que eu fui e mudei para ficar com o pastor Gesiel e morar em cima da igreja. Então, dia dos pais, longe do meu pai. Dia das mães, longe da minha mãe. Dia das crianças, que era acostumada a ficar na rua com os meus irmãos, que em baiano só sabe, são 6 filhos minha mãe fez. Então era gente tudo, aquela alegria toda. Dia das crianças, solidão. Dia dos pais, solidão. Dia das mães, solidão. Essas datas. Natal, alguns irmãos chamavam para eu ficar com eles. Eu ficava, mas só sabe, a gente se sente desconexo. Então foi um período muito angustiante, onde eu me firmei só na oração. Na oração, na oração. A última pergunta para poder liberar o irmão. O irmão, como professor, como mestre, como instrutor, como mentor, como autor de livros, como pregador, qual é a sua opção de exposição de mensagens? Temática ou textual? Pastor, eu uso todas. Porque dependendo do público, a expositiva é melhor, a textual é melhor, a temática é melhor. Por isso que eu disse Paulo. Paulo tinha um tipo de mensagem para cada público. Então, a gente não pode dizer, alguns, não todos, que tem o meu respeito, que tem o nosso respeito. Alguns reformados só pregam a expositiva e dizem que ela é a perfeita. Não é. Todas têm os seus problemas. O problema não está nem na técnica, está em quem transmite. Então, existem, sim, problemas em todas. Você tem que saber manuseá-la. Então, para cada público, uma delas vai funcionar. Agora, o que eu uso normalmente é a expositiva e muitas vezes temática. Agora, eu gosto de todas. Temática, expositiva, textual. Maravilha, maravilha. Como o assembleano diz que é a última e a última nunca chega. Tô acabando! Olha, já estou entregando, olha, já estou concluindo. Olha, já fechei a Bíblia. Já... Tá. É realmente a última. Nesse tempo do fim, nesse tempo que a gente está vivendo, nesse tempo de pandemia, o Senhor, como uma voz profética para esta geração, que palavra da parte de Deus o Senhor libera agora para essa geração, para o nosso país, principalmente para a nação brasileira, independente do seu credo religioso. O irmão tem aí 5 minutinhos para colocar essa exposição. Deus nos parou. Deus nos parou. Os espiritualistas dizem, foi o diabo. Os humanistas dizem, a China. Mas os espirituais dizem, Deus. Ele é soberano. Ele nos parou. Agora, quando Deus nos para, não é para o estacionamento. Não. Deus nos para recarregar. Deus nos para tratar conosco. O médico para o paciente
para tratá-lo. O especialista para a máquina, para a manutenção. O motorista para o carro, para o abastecimento. O pai para o filho, para olhar no olho e aconselhá-lo. O horário de meio-dia para a família e nos coloca diante da mesa. Deus parou Adão e disse: vou gerar de você o que você precisa. Eva. Deus parou Israel em Josué 5 e disse: lembrem da Páscoa, circuncidem. E Josué, ali parado, teve instruções de como avançar e vencer os inimigos. José, enquanto em movimento, ele só se importava com seus sonhos. Mas quando Deus parou José, ele se importou com o sonho de 2 amigos. 2 anos depois, Deus cumpriu o sonho dele. Jesus, o Cristo dos movimentos, do evangelho urbano, que até sobre as águas andou e que no evangelho de Marcos ele não para, mas ele parou na cruz. E a maior obra de Jesus foi parado na cruz. E Paulo, em seus movimentos, perseguia a igreja. Mas Deus parou Paulo. E da prisão fluiu Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Deus parou João Batista. Perdão, Deus parou o apóstolo João, o apóstolo do amor. E parado nos deixou as revelações do Apocalipse. Então, quem tem Deus na vida, pastor, vai produzir muita coisa para sua família, para sua fé, para sua mente e para o reino de Deus. Depois dessa quarentena, vai sair melhor do que entrou. Amém? É a nossa crença, é a nossa esperança. Libera os comentários, pastor, para ver se o povo recebeu. Desculpa te interromper. Não. É a nossa esperança, é a nossa crença. E acreditamos plenamente que após essa pandemia teremos uma nova igreja, no sentido de pessoas mais saudáveis no reino de Deus e mais faminta de Deus, mais comprometidas, mais temente ao Senhor Deus. Deixa eu Se o senhor tivesse que deixar, nós temos 2 minutinhos, se o senhor tivesse que deixar um texto bíblico para os nossos diletos amigos, que texto bíblico o senhor deixaria agora para encerrar essa entrevista tão maravilhosa? Eu quero deixar o Salmo 46. Meditem, entendam que Deus está com a igreja, Deus está na igreja e Deus faz pela igreja. As nações estão abaladas, mas é Deus quem firma a igreja. Essa é a primeira coisa que eu quero usar o tempo. E a segunda coisa é pedir aos meus seguidores que, pelos algoritmos que o meu Instagram juntou ao seu, pastor, eles são convidados de lá para cá. Sigam o pastor Cláudio Gama. Obrigado, querido. Obrigado pelo Talvez carinho. você ainda não conhecia a rede social dele, mas é um homem de @ Deus, PR Cláudio Deus, Gama. conteúdo. Deixa eu colocar aqui. Alguém talvez não saiba olhar lá em cima. Vou colocar só o que PR eles Cláudio procurem. Gama. E lá no YouTube tem uma série de mensagens lá também, novíssima. Obrigado aí pelo carinho. Qual o nome do seu Pastor canal? Eliseu, Nome do seu canal? Pastor Cláudio Gama. Pastor Cláudio Gama. Pastor Eliseu, o YouTube, o Instagram é injusto, ele derruba a gente com 1 hora. Como nós temos 3 minutinhos, eu quero aqui, de todo o meu coração, externar minha profunda gratidão a Deus
pela sua vida, externar o meu apreço, o meu respeito, a minha consideração ao irmão, pelo seu ministério, pela sua pessoa, pelo homem Eliseu Rodrigues, pelo servo de Deus, pela forma que o senhor representa o evangelho com muita dignidade, com muita hombridade. Quero expressar esta gratidão a Deus pela sua vida, dizer que não tenho palavras e não tenho como retribuir essa generosidade da sua parte para comigo, disponibilizando seu tempo, sua família, para estar aqui comigo. Somente a eternidade poderá retribuí-lo por esse gesto de nobreza, de humildade para com a minha pessoa. Externe meus agradecimentos à sua honrada esposa, ao seu bebezinho, à sua abençoada família. Amém. E a minha oração é que a mão de Deus continue estendida sobre a sua vida, que o irmão continue tendo um ministério profícuo, marcado pela graça, pela glória de Deus, com frutos saudáveis no reino de Deus, e que o Deus de Israel te faça prosperar para a glória do seu nome. Amém. E aonde o irmão entrar, onde o irmão sair, onde o irmão chegar, onde o irmão for, esteja acompanhado com miríades e miríades de seres angelicais. Amém. Deus o abençoe muitíssimo e o reino de Deus agradece e a igreja brasileira agradece a Deus pela sua existência, pelo seu ministério. Fica aqui o meu tributo de gratidão a Deus pela sua vida. Obrigado, meu querido. Posso fazer um pedido ao senhor, rapidinho? Juntos? Posta vídeos do senhor pregando no Instagram. Ô, Pede para rapaz. alguém gravar a tela, um minuto. O senhor fala assim, aquela parte lá. Ó. Faz a gravação de tela e põe lá pra gente. É muito bom suas mensagens. Obrigado, querido. Um beijo no coração, sucesso. Obrigado pelo carinho. Amém. Paz. Fique na paz. Tudo de bom. Amém. Até a próxima, permitindo Deus. Amém. Obrigado. Pois bem, meus irmãos, minha gratidão aqui a todos vocês pelo carinho, pelo apreço. Nós vamos ficando por aqui. Hoje eu tive o privilégio de entrevistar um dos maiores ícones da pregação pentecostal desse tempo do fim, pastor Eliseu Rodrigues. Quero agradecer a você pela sua audiência, pela sua participação. Que a mão de Deus continue estendida sobre você. Fique na paz, Deus te abençoe e até a próxima, permitindo Deus. Até lá.